O projeto se chama 7 Dias Entre Nós e ele surgiu na minha pesquisa de mestrado. Ele trabalha com um conceito chamado filme dispositivo e aí eu chamo ele de dispositivo jantar. O que é isso? Eu instalo o mobiliário do jantar em situação de rua, convido pessoas em situação de rua para sentar, conversar, ser filmados. Nessa instalação para o Vai-Tec teve algumas modificações. A primeira que eu achei bem interessante, que eu estou curiosa para ver, é que antes eu montava o jantar e desmontava no mesmo dia. O 7 era papu. E agora não, a gente está fazendo uma instalação de 7 dias, o que vai dar espaço para uma convivência na comunidade, vai dar um espaço para convivência entre os pares, entre os produtores do processo. Então vai aprofundar mais a experiência. Sim, aí você tem a performance, que é tem a segunda modificação. A segunda modificação é o seguinte: antes eu só trabalhava com os personagens em situação de rua. Agora eu quero que eles convidem uma pessoa estrangeira à situação deles, que não vive a mesma situação que eles, para dialogar. De preferência uma pessoa pública, uma pessoa da gestão pública, ou alguém que tenha alguma relação com as questões deles. É isso que é uma coisa interessantíssima, porque foi o Átila que trouxe. O Átila é convidado do último jantar que eu fiz. E ele ficou com muita vontade de seguir fazendo o dispositivo jantar. E ele, eu acho que entrou em contato com o SECAP, a Simara, né? E a Simara indicou ele apresentou o projeto por conta própria, de forma autônoma. E aí a Simara indicou a ele esse edital que estava sendo aberto. Aliás, não, já estava na época de finalização. Engraçado que a gente escreveu, porque assim, o dispositivo jantar ele tem várias formas de atuação e várias formas de exibição também do material audiovisual dele. Na minha dissertação de mestrado eu experimentei bastante, pirei o cabeção para ver de que forma, porque no início ele era cinema, ele era um filme dispositivo, né? E depois ele passa a ser, ele entra um pouquinho nas artes visuais, tanto é que eu participei da Bienal da Bahia com essa instalação. Então ele ganha esse teor de performance, mas ele continua tendo o registro audiovisual. E nessa instalação do Vai-Tec, até para aproximar mais a tecnologia dos parceiros, a gente vai trabalhar mais com fotografia do que com vídeo. Então eu vou ter uma câmera de vídeo, que é uma câmera alta, que é uma imagem mais impessoal, e vou ter esses registros, essas composições fotográficas, que é já uma imagem mais pessoal, mais marcada, mais gestual, mais enfim. Eu sou jornalista de formação, trabalhei com web muito tempo, depois enchi o saco e fui convidada a fazer um vídeo, fui premiada, me interessei pelo audiovisual e fui fazer um mestrado em audiovisual. E aí minha proposta de mestrado foi isso. O que me leva para o dispositivo jantar é que eu tinha um tema, não era o próprio dispositivo que era o meu objeto, ele passa a ser meu objeto no final da pesquisa, mas no início eu tinha um tema, morte, amor e medo. E eu queria conversar sobre esse tema com uma diversidade ampla de pessoas. Só que eu não queria entrevista, eu achava a entrevista dura, direcionada. Foi aí que surge a ideia do dispositivo jantar. Ele não surge na rua, ele surge em estúdio e depois ele passa para a rua. E agora eu firmo ele na rua e com os moradores em situação de rua. Eu quero que eles se apropriem desse dispositivo e tenham autonomia para operar ele. Porque eu não sei se eu vou fazer jantar para o resto da vida, mas eu quero que eles continuem fazendo. Estou bem tranquila, mas é legal por isso, pelas modificações que vai ter, né? É uma das coisas que eu tenho para conversar com a equipe, porque como se tratar de uma instalação em espaço público, a gente vai precisar de uma autorização. E como se trata de uma instalação de mobiliário, a gente vai precisar ficar permanente no local durante 7 dias. Então vai ser uma experiência completamente nova, eu vou estar em situação de rua de fato. Então eu estou assim, ansiosa só.